E aí galera, beleza? Hoje o vídeo é diferente. Eu vou gravar um vídeo resolvendo 5 exercicinhos que envolvem área de figuras planas. Então, considerem, como uma aula meio que live aí, né? Ninguém vai participar, mas ela vai ser um pouquinho mais extensa. Vocês podem pular os pedacinhos que vocês quiserem. E eu vou resolvendo os exercícios aí para vocês treinarem, né? Identificarem sacadinhas aí na resolução dos exercícios. Então, vou começar pelo primeiro aqui, ó, da Unesp. Esse exercício eu tirei de uma apostila do colégio que eu trabalho, então por isso que tem esses números aqui, tá bom? Então, fala o seguinte, ó, os estudantes 1, 2 e 3 concorreram ao mesmo cargo da diretoria do Grêmio da faculdade da Unesp, sendo que o candidato 1 obteve 6,25% do total de votos que os três receberam para esse cargo. Na figura, a área de cada um dos três retângulos representa a porcentagem de votos obtidos pelo candidato correspondente. Juntos, os retângulos compõem um quadrado, cuja área é representada total dos votos recebidos pelos três candidatos. Então vejam só, nós sabemos que essa área aqui vale 6,25% dos votos. E a pergunta do nosso enunciado, vai ser aqui, ó, do total de votos recebidos pelos três candidatos, o candidato 2 obteve. E aí a gente vai ter que chegar na porcentagem. Então, o que a gente faz num problema como esse? A primeira coisa, pessoal, é a gente descobrir aí qual que é a área total desse quadrado. Como? Com proporção. A gente pode pensar o quê? Que a área do retângulo vermelho é base vezes altura, a área de qualquer retângulo. Então, base vezes altura vai ser 2 vezes o 4,5. 2 vezes o 4,5, a gente vai chegar aí em 9. Então, 9 representa 9 centímetros quadrados, né? Representa o quê? 6,25%. Logo, se eu quiser saber, quanto que é a área total da minha figura, eu vou comparar isso aqui com 100% e fazer aí uma mísera regra de 3. Sacam isso? Então, a gente tem aí, ó, 9 equivale a 6,25%, x vai equivaler a 100%. Então, a gente pega e faz aqui, ó, esse vezes esse. Então, fica 6,25 vezes o x. E do outro lado, esse vezes esse. Então, fica aí 900. 6,25 está multiplicando, passo ele, então, dividindo. Fica 900 dividido por 6,25. Pô, professor, não sei fazer divisão com vírgula. Faz o seguinte, para sumir com essa vírgula aqui, acrescenta 2 zeros. Aí fica um número bem grande para ser dividido por outro bem grande, né? E aí, você vai fazer aí suas continhas, né? Você vai fazer o 90 mil, no caso aí, a hora que eu igualei as casas, dividido por 625, que você chegaria no 144. De qualquer forma. Então, você vai praticar aí para conseguir chegar nesse resultado. Ou seja, quer dizer, então, que a área total dessa figura, a área total, é de 144 centímetros quadrados. Beleza, professor, mas o que eu faço com isso? Pense, que eu grifei aqui, ó, que juntos esses retângulos formam um quadrado. E como é que eu faço a área do quadrado? É lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Pensa que a área do quadrado é base vezes altura. Mas se eu chamar a base de L, a altura também vai ser L, porque é um quadrado, é tudo igual. Então, a área do quadrado a gente fala que é L ao quadrado. Logo, se eu comparar aqui, ó, L ao quadrado é igual a 144. L, então, seria a raiz de 144, que valeria 12. 12 o quê? Centímetros. Então, nós já sabemos que esse lado inteiro aqui vai valer quanto? 12. E esse lado inteiro aqui também vai valer o quê? Tudo vai valer 12. Deixa eu apagar aquele L ao quadrado ali. E aí, pessoal, a gente vai pegar e conseguir fazer a área de bola do candidato 2, né? Porque, ó, a área do candidato 2, a base vai ser os 12 que nós temos, menos 4,5. Se eu pego 12 e tiro 4,5,
esse pedacinho aqui, ó, faça aí para você ver 12 menos 4,5. Vai dar 7,5. E a altura aqui vai dar o quê? 12. Então, se a gente fosse fazer a área, né, do candidato 2, vou pôr assim, ó, C2, ficaria base, que é 7,5, vezes a altura, que é 12. Então, se eu pegar 7,5 vezes 12, vai dar 75 mais 15, 90, né? Confirmem para mim aí. 12 vezes 7,5. Então, esse 90 aqui equivale a alguma porcentagem que a gente quer descobrir. E aí, a gente faz de novo uma proporção, né? Se eu sei que 9 centímetros quadrados equivale a 6,25%, 90 centímetros quadrados vai equivaler 10 vezes mais, vai ser 62,5%. Ou seja, a alternativa C. Então, o esquema era você fazer duas proporções aqui com as áreas. Primeiro, para você descobrir qual que é a área total. Depois, você descobriria a área só do candidato 2. Assim, você faria uma proporção com aquela noção inicial do exercício e descobriria a porcentagem. Então, esse aqui é um exercício com bastante conteúdo, né? Porcentagem, proporção e áreas. Tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui é bem fácil, ó. FATEC. O retângulo ABCD da figura foi decomposto em 6 quadrados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja bem, se quiser pausar e fazer, né, depois ver se acertou, você também pode fazer isso. Aí fala, sabendo que o quadrado EFGH tem área igual a 1 centímetro, ou seja, esse quadradinho aqui tem área 1. Qual que vai ser a área do retângulo grandão, ABCD? Então, pessoal, eu sempre falo para meus alunos assim, não confia no desenho. Mas esse desenho aqui ele é confiável porque fala que ele foi decomposto em 6 quadrados. Então, eu posso ter a certeza que se aqui é um quadradinho e aqui é um quadradinho, eu posso dividir o lado desse quadrado maior em 2 e, logicamente, 2. Então, isso aqui, eu posso falar que esse quadrado aqui, ele é 4 quadradinhos pequenos. Aí, se eu tenho 3 quadradinhos aqui, ó, um em cima do outro, que está certinho no lado do quadrado, eu posso dividir ele em 3 também. Porque é tudo quadrado, tem lado igual. Então, eu posso falar que esse quadrado grandão é 9 do pequenininho. E assim por diante, né? Esse aqui, ó, veja que tem 5. E aí, a hora que eu dividir aqui, ó, vão ter 5 na base. E, logicamente, depois 5 na altura. Desconsidere meus riscos tortos aí, viu, pessoal? Então, se a gente parar para pensar, vamos lá, ó. Quantos quadradinhos nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em vez de eu continuar contando, pensa que eu já tenho 15. Aqui, ó, é um 5 por 5, então vai ter 25. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, né? 10, 15, 20, 25. E o grandão, pense que ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, consequentemente, ele vai também ter aqui 8 na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na hora que eu quadricular isso, 8 vezes 8 vai dar 64 quadradinhos. E aí, para resolver o exercício, basta somar. 15 mais 25 vai dar 40. 40 mais 64, exatos aí, 104. Alternativa C. Será que é a mesma do anterior? 2 Cs já, hein? Vamos para um próximo aí. Perder tempo não. Esse aqui é famoso, ó. Esse aqui, se eu não me engano, vai ser a área de coroa circular. É típico, né? Quando tem um círculo em cima do outro e a gente fala que eles são concêntricos, porque eles compartilham o mesmo centro. Vamos ver.
Os condutos forçados em uma usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas, que escoam líquido sobre uma pressão diferente da atmosfera. Na imagem, temos a representação da secção transversal de um conduto forçado cilíndrico. Quando a gente fala de secção, pessoal, imagina que você tinha um fio mesmo, um tubo, que é representado por um cilindro, e tinha outro lá dentro. E a hora que eu faço uma secção, quer dizer que eu cortei aqui. Aí eu estou vendo isso, né, de ladinho aqui, como que a gente viu no desenho. E aí ele fala, né, na imagem temos a representação, são concêntricas, com o centro no C, e a região ocupada entre a circunferência maior e a circunferência menor é chamada de coroa circular. Então, coroa circular é essa região entre as duas circunferências, tá bom? Aqui. Sabendo que o raio da circunferência maior mede 15 e o raio da circunferência menor mede 10, podemos afirmar que a área da coroa circular é em metros quadrados. Então, ele quer que a gente descubra essa parte que eu pintei em roxo mesmo, né? Coroa circular. Dá uma informação bem importante para nós, como é que calcula a área do círculo, e fala para a gente usar o π como 3. E esse tal R aqui é o raio, né, pessoal? O segmento que sai do centro da circunferência até a extremidade. Então, aqui eu poderia chamar de rainho, e essa outra aqui eu poderia chamar de raião, só para diferenciar. Então, pessoal, se a gente quer a coroa circular, tem livros, se você pesquisar na internet, vai ter a forma. A área da coroa circular é π vezes raião ao quadrado menos rainho ao quadrado. Que nada mais, nada menos é, pessoal, fazer a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Como assim, professor? Pensa que o círculo grande, eu vou apagar esse monte de rabisco aqui, ó, tem o raio 15. Então, eu vou fazer a área dele. A área do círculo grande vai ser π vezes o raio ao quadrado. π vale 3, o raio vale 15, que vai estar ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 15 ao quadrado é 225. 3 vezes 225, 625. Beleza. Aí, o que acontece? Eu estou fazendo a área do cara todo, ó. Aí, agora eu vou lá e faço a área do menor, que também é o quê? π, só que vezes agora o rainho ao quadrado. O π vai ser o mesmo 3, o rainho vale 10, que ao quadrado vai ficar 3 vezes o 100, então vai ficar 625 menos 300. A gente chega, então, que isso aqui vai dar 325. Ah, não, é porque eu errei, né? Quem está assistindo aí deve ter visto isso. 3 vezes 225 vai dar 675, né? Aqui mantém, estava certo. Aqui que vai virar 75. Aí a nossa resposta vai ser 375. Saindo do nosso padrão, né? Agora vai ser a alternativa D. Se você tivesse substituído aqui, ia dar na mesma. Ia ficar o π, que em vez de pôr π, já vamos colocar aí 3 vezes, esse amarelo ficou feio, 3 vezes 15 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Que aí vocês iam ver que ia ficar 3 vezes o 225 menos o 100, ficaria 3 vezes o 125, que daria os mesmos 375. Aí vai do jeito que você preferir. Fazendo da maneira correta é o que importa aí, tá bom? Bora lá então para mais uma, moçada. Vamos lá. Agora a gente vai fazer outra da Unesp. Então veja que já foi Unesp, FATEC, ETEC e Unesp de novo. Essa aqui ela é interessante, tem uma sacadinha aqui que você pode aprender. Então fala, ó, em um terreno retangular de 20 metros quadrados. Então eu já sei que a área dele é 20 metros. Serão construídos um deck e um lago, ambos com superfícies retangulares de mesma largura. Então, ó, o deck e o lago, se você for ver, ó, são essas áreas em verde escuro. Então, quando ele fala que tem a mesma largura, se eu chamar essa largura aqui de x, essa outra largura aqui também vai ser x, beleza?
É isso que você entende. O projeto de construção ainda prevê o plantio de grama na área restante, que corresponde a 48% do terreno. Então, o gramado corresponde a 48% do terreno, ou seja, 48% de 20 metros. E aí ele fala, no projeto descrito, a área da superfície do lago em metros quadrados será igual a... Beleza, não vou ficar muito de mistério aqui. Primeira coisa, se ele te deu que é 20 metros quadrados a área do retângulo, imagina que a área do retângulo é o nosso famoso base vezes altura. Então, o base vezes altura está dando 20. Você já tem aqui, ó, que a sua base vale 5. Então, está mais ou menos assim, ó. 5 vezes a altura está dando 20. Ou seja, a sua altura você já tem que sacar que é 4. Então, de A até o B, tudo isso aqui vai valer quanto? Ó, 4. Logo, você sabe que, se eu faço assim, qual que é a área do deck? Ah, não, a área do deck aqui, professor, é base, que é x, vezes a altura, que é 4. Se eu faço para você assim agora, qual que é a área do lago? Ah, o lago, a base é x. E a altura? A altura é super possível de descobrir, pessoal. Se tudo é 4, aqui também tudo é 4. Ó. Aí você já sabe que comeu um pedacinho 1 ali, sobrou 3. Comeu um pedacinho 0,5 aqui, então sobrou 2,5. Deixa eu fazer de outra cor também, porque ficou feio. Pensa só, 2,5 vai ser esse pedaço aqui, ó. Porque a hora que eu somar com 1 e com 1 meio ali, vira 4 de novo. Então, a área do lago eu poderia falar que é base, que é x, vezes 2,5. E se eu pedisse mais ainda, qual que é a área do gramado? Você tinha que fazer aqui, ó, o gramado é 48% de 20 metros. Então, seria 20 metros vezes 48 sobre 100, que é o 48%. Ou tem gente que prefere fazer aqui, ó, 20 vezes 0,48, que dá na mesma. Você tem que saber calcular essa porcentagem de alguma forma, seja até por regra de 3. E aí, pessoal, para a gente descobrir a superfície do lago, superfície um sinônimo para área do lago, eu preciso saber quem que é o x. E eu vou descobrir o x a partir dessa relação que eu montei aqui, ó, que é a área do deck mais a área do lago mais a área do gramado, tudo isso tem que dar a área total, que é 20. Então, virou uma equação do primeiro grau. Aqui fica assim, ó, 4x mais 2,5x mais essa multiplicação que você vai fazer aqui. 0,48 vezes 20, Pensa que esse zero faz a vírgula andar. Então, você vai achar o dobro. Então, isso aqui dá 9,6 igual a 20. E aí você junta 4x com 2,5x, vira 6,5x. O 20 está de lá, você vai lá e subtrai o 9,6. E aí começa, Vamos pegar aqui, ó. Se a gente faz a subtração ali, ó, 20 menos 9,6, isso aqui vai dar 10,4, ok? E aqui fica, ó, 6,5 vezes o x. E aí eu vou pegar aqui o 6,5 está multiplicando, vou passar dividido. X, então, é 10,4 dividido por 6,5. Na hora que você fizer essa divisão aí também, você poderia sumir com essa vírgula, fica 104 por 65, que, você vai chegar aí nos... Vamos ver, deixa eu pensar aqui, 104 dividido por 65. 1,6, ok? Cabe aí 1,65 mais um pouquinho, mais um cadiquinho, vamos falar assim. Beleza, e agora, professor, o que a gente faz? Agora que você sabe que o x vale 1,6, você consegue fazer a superfície do lago, que será 1,6, que é o valor de x, veja que a gente tinha escrito isso aqui, ó. 1,6, que é o valor de x,
vezes 2,5, tá bom? Aí fica 1,6 vezes 2,5. Vocês vão chegar, né? Que a área do lago de vocês seria 4. Outra alternativa aí que deu quanto? D de dado. Fechou? E a última, né, para finalizar, essa aqui da Unip. Universidade, eu acho que é ser como tem um acento, será? Que vai ser de Pernambuco, hein? Universidade, sei lá, às vezes estou falando bobeira, né? Os meus alunos sempre rir disso aí. E quem está assistindo também, não me chame de doido, né? Na hora que vocês pesquisarem na internet. Então, veja só, fala assim, ó, na figura a circunferência de raio de 8 centímetros tem um arco medindo 15 UC. O que é o C? Né? Me perguntaram isso uma vez. O C, pessoal, é a unidade de comprimento. Então, se ele for que o raio é 8 centímetros, você pode ver que ele põe que o raio é UC, quer dizer que a unidade de comprimento nossa é centímetro. Então, aqui eu poderia falar que é 8 centímetros do mesmo jeito, e aqui é 15 centímetros do mesmo jeito. Ok? Então, o C, unidade de comprimento. É a mesma coisa, centímetro, metro e tudo mais. E aqui na resposta, você vai ver que está tudo UA. Então, se eu fizer uma continha que está em centímetros, o A é a unidade de área, que seria centímetros quadrados. Então, isso aqui você não dá bola, não, tá? Não deixa isso aqui te travar. Então, o que você vai pensar para fazer esse exercício? Tem duas maneiras, o jeito fácil e o jeito difícil. Qual que é o jeito difícil? Ele quer a área do setor circular. O que é a área do setor circular? Essa área de um pedaço de circunferência. E aí você vai ter, para descobrir isso, fazer uma proporção. Pensa o seguinte, você vai calcular tudo completo da sua circunferência. A área completa e a circunferência completa, tá? Que são os dois elementos. Então, se eu calculasse a área completa, imagina aqui que a área da minha circunferência, ok? É π vezes o raio ao quadrado. E o comprimento da circunferência, tudo bem? O comprimento é, tá bom? 2π vezes o R. Para esse exercício aqui, vamos considerar o π como 3. Então, a área ficaria assim, ó, 3 vezes 8 ao quadrado. E o comprimento ficaria 2 vezes 3 vezes 8. Então, eu chegaria aqui que isso aqui é 3 vezes o 64. E eu chegaria aqui que é 6 vezes 8. 3 vezes o 64, galera, faz aí o triplo de 64. 192. E aqui 6 vezes o 8, 48. Então, você poderia falar assim, a área da circunferência completa é 192 centímetros quadrados. E o comprimento da minha circunferência completa, na verdade, a área do círculo, né, é 192. E aí, o comprimento dela completa seria 48 centímetros. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer uma proporção. Você quer a área, não dela completa, mas você quer uma área equivalente a um comprimento de 15 centímetros. Porque ele te conta, ó, eu quero a área determinada por aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, certo? Por isso que eu faço. X é a área que eu quero descobrir, está para 15, assim como a área total está para o comprimento total. E aí você multiplica em cruz. 48 vezes x, 48x. E 192 vezes quem? O 15. Se eu pegar o 192 vezes o 15, saca só, 2.880. Agora eu pego o 48 que está multiplicando e pego e passo ele lá dividindo. Beleza? 2.880 dividido por 48. E aí a gente vai chegar então que o nosso x, comprimento, seria o quê? 60 centímetros quadrados. Alternativa A. Beleza, professor? Esse foi o jeito difícil. Qual que é o jeito fácil? O jeito fácil tem toda uma demonstração, tá? Mas você vai considerar o seguinte para mim aqui, ó. Que isso aqui se aproxima muito de um triângulo. Então, a base do seu triângulo seria 15 e a altura aproximada do seu triângulo é o valor do raio.
que é quanto? 8. Então, imagina um triângulo que a base não é reta, a base é um círculo. Vira a cabeça aí, ó. Quero que você imagine um triângulo assim, ó. Tá? Então, a base a gente está considerando que é 15 e a altura é o raio, que é 8. Então, você poderia fazer a área aqui como assim, ó. Base, que é 15, vezes a altura, que é 8, dividido por 2, como a área de um triângulo. Se você faz isso, 15 vezes o 8, você chega no 120. 120 dividido por 2, você chega ali em que? No 60. Tem uma explicação lógica para isso, professor? Tem. Mas, dependendo da hora, né? Você fala assim, será que eu posso aproximar isso aqui para uma área de triângulo? Tem uma explicação formal para isso, tá? Matemáticos que estiverem assistindo, não me matem. Mas, isso aqui é um macetinho, né? Para vocês conseguirem resolver mais rápido. Algumas apostilas e livros trazem isso como uma fórmula. Mas essa fórmula é deduzida a partir aqui também, tá, pessoal? Dessa regra de 3 que a gente acabou de fazer. Ambas as maneiras a gente chega em 60 e eu termino aqui, né, a bateria de exercícios que eu selecionei para a gente fazer. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.